Bom, olá meus amigos, minhas amigas, é uma alegria estar aqui com vocês para mais esse estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, um estudo que é compartilhado aqui com vocês na Web Rádio Fraternidade, assim como no meu canal do YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui neste sétimo estudo já, né? Só confirmando isso, sétimo estudo. E no capítulo um em que estamos falando aqui. O capítulo é intitulado A Juventude e os Anseios por um Mundo Novo. É claro que ele não fala especificamente da juventude, mas em alguns momentos, como agora, ele vai focar mais aí numa análise, né, em relação aos jovens, poderíamos dizer da sua época, mas 100 anos depois eu poderia arriscar a dizer que Leon Denis fala também para os jovens da nossa época, né, do nosso momento presente. E ele dizia, né, é, dos pensadores e pesquisadores que reúnem em torno de si uma juventude ávida de conhecimento e ação. Eu me lembro que eu até citei um exemplo de quando alguém grava um estudo e alguém é assistido por outros que replicam, recortam, comentam, falam e assim por diante, para que um pensamento consiga chegar em outras pessoas, e a juventude tem essa força, né, esse interesse de buscar novos conceitos, talvez, novas ideias, novas teorias, por que não? E aí, tudo isso, né, com a proposta de edificar um mundo novo. Assim nós encerramos o estudo anterior. E aí Denis vai dizer então que neste aspecto os testemunhos são abundantes. Vejamos, por exemplo, diz Leon Denis, o que um renomado escritor afirmou em recente artigo de Le Matin. Le Matin, o próprio tradutor, coloca aqui que era um dos maiores jornais cotidianos das décadas de 1910 e 1920, chegando a ter uma tiragem de 1 milhão de exemplares diariamente. Em 1944 deixou de ser publicado. Eu faço questão de ler esses detalhezinhos porque nem todo mundo está com o livro em mãos, né? Quem quiser ter o livro, a Banca do Gel, de grupo espírita que eu faço parte, tem ele, né, com a venda toda revertida para a nossa instituição, da qual eu hoje faço parte. E então nem todo mundo está com o livro em mãos, né? Quem está, geralmente, inclusive muitas pessoas tiram foto, me mandam, mostram as anotações que estão fazendo, é muito bacana. Recentemente, uma amiga, vou até citar o nome aqui, a Graziane, mandou uma fotinha, falou, olha ele aqui, eu tô assisti todos os vídeos do Porquê da Vida e mostrando ali as anotações que ela mesma fazia. E isso é que é interessante, né? É quem tiver com o livro em mãos e quem também não tiver, pegar lá uma folha de papel e anotando algumas coisas que a gente fala aqui, até para fazer uma pesquisa pessoal depois, ou notar alguma reflexão que lhe vem à mente, né? Isso é muito importante. Então, vejamos, por exemplo, que um renomado escritor afirmou em recente artigo de Le Matin. Acredito piamente, disse este autor, que na juventude atual esteja fermentando uma força verdadeira, consciente e resoluta. Tenho certeza que, se lhe faltarem ocasiões de se manifestar, ela própria as criará. Veja que interessante, é aquela força da juventude que às vezes fica ali ávida de uma resposta, de um caminho, de uma luz, de uma orientação, de uma solução para os problemas que vive. Aqui ele vai dizer que se faltar ocasião de se manifestar, a juventude vai criar essa ocasião. É aquela força, né, que quem já passou por esse período sabe que a gente tem uma energia, tem uma disposição que é impressionante. E eu já falei em outros momentos, né, a juventude foi muito importante ao longo da história de muitos países, né, da luta por igualdade, da luta por democracia, contra o autoritarismo, enfim, é importante o papel da juventude. Continua este autor no Le Matin. Está sedenta de ação, não de ação tumultuosa e revolucionária, porém de uma ação metódica e ordenadora. Aqui alguns amigos podem até dizer, William, mas todo jovem tem uma certa pitada de revolução dentro de si.
Eu poderia até dizer que é ruim generalizar, mas sim, existe no jovem, ou em parte da juventude, esse anseio por, às vezes, uma mudança muito rápida, muito brusca, até porque os jovens começam a estudar o processo revolucionário de vários países, Revolução Francesa, por que não? Aí você avança no processo revolucionário na própria China, a Revolução de Cuba, e em vários e vários outros países, e se percebe assim, claro que por um lado grandiosas conquistas, mas por outro lado algumas dificuldades, né? Alguns atropelos e muitas vezes aqueles que lutavam para chegar ao poder, quando lá chegam, começam a ter atitudes, e aí não quero aqui entrar no mérito, né, de algumas questões, claro, que envolvem a questão dos interesses, da busca por espaço, poder, tudo mais, mas não é muito raro observar ao longo da história da humanidade processos revolucionários em que aqueles que chegam onde queriam chegar começam a oprimir aqueles que foram às vezes vencidos ou até mesmo antigos companheiros, antigos colegas de revolução. Recentemente li um livro maravilhoso que eu recomendo, até procurei, estava aqui na minha mesa agora, que eu acabei de ler semana passada, mas não está, que é a Revolução dos Bichos, né? Claro que eu não vou dar spoiler, que eu adoro dar spoiler, mas a Revolução dos Bichos é um livro interessantíssimo, né? Ele se faz, obviamente, ali, o George Orwell, uma crítica. O pessoal fica meio assim, mas fez uma crítica à Revolução Russa e não abordou alguns detalhes da própria Revolução. Sim, mas eu acho que a crítica de Orwell naquele momento era sim, né, em relação vamos dizer, ao comportamento, né, de Stalin após chegar ao poder, mas eu enxergo o livro não como uma crítica apenas ao processo de revolução da Rússia, e repito o que eu já disse antes sobre outros países, porque eu sei que isso é um tema delicado, não quero aqui fazer nenhum tipo de análise mais aprofundada, não. É apenas um detalhe. Mas eu considero a Revolução dos Bichos uma crítica ao autoritarismo. Não importa se esse autoritarismo vem daqueles que se posicionam naquilo que ele não denominou no campo de esquerda, no campo de direita, no campo de centro, enfim. O autoritarismo ele acaba sendo, então, criticado por George Orwell nesse livro Revolução dos Bichos. É claro que também aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Esse livro é tão fantástico e chega a ser um pecado eu fazer um recortezinho dele aqui em 2 minutos para vocês. O livro é impressionante, eu quero até lê-lo muitas e muitas vezes. Os personagens do livro, alguns chegam a nos emocionar, a forma como George Orwell, que é um gênio, né, da literatura, escreve, vai narrando. Quem já leu aqui vai se lembrar talvez do Sansão, grande Sansão. Então fica aí a dica também de leitura neste nosso episódio. Então, seu desdém pela política garante sua sinceridade. Uma frase complicada aqui, né? Seu desdém pela política. E aqui é bom dizer que esse aqui não era o pensamento de Leon Denis. Leon Denis recortou um trecho de um artigo do jornal Le Matin e coloca: a política não está para ser desdenhada, mas compreendida, inclusive na amplitude, né, dela em si, na nossa vida. Né? Tudo, de certa forma, gira em torno da política, que pode ser bem praticada ou pode ser má praticada por homens que são bons e que são ruins, que são ignorantes, que são sábios, que têm um coração bom, que têm um coração, de certa forma, ainda pervertido pelos interesses imediatos, materiais, mundanos, de poder. Então, aqui o desdém pela política, né, é algo que deve ser incentivado. Mas também não podemos nos preocupar apenas com as questões políticas. Esse é um ponto importante, é buscar o equilíbrio. Entendendo que, inclusive, um voto consciente, conhecendo o candidato que se vote, aqui eu também não vou fazer nenhum tipo de citação a alguma ideologia, algum pensamento econômico, esse, aquele, não. Mas votar com consciência, pesquisar a vida do candidato, saber do seu passado, qual a sua proposta para o futuro, né, como ele se comporta no presente, tudo isso faz parte de um voto consciente, mas que só acontece quando se tem um interesse pela política.
O que não quer dizer que deva-se ter o interesse por fazer parte da política partidária. É diferente, a pessoa pode gostar de ver o noticiário da política no jornal, ler um livro sobre política, abrir um site e se inteirar sobre os assuntos políticos. Que, repito, isso vai influenciar no pão que a gente compra na padaria. E não necessariamente a pessoa vai querer fazer parte de militância política. Poxa vida, essa pessoa faz bacana. Eu não tenho nada contra militante. Mas uma coisa assim, eu vou escolher um partido para me filiar. Se você quer, faz parte. Mas isso não é o interesse pela política, ele não se concretiza a partir de uma filiação partidária ou a partir de uma militância, mas a partir do interesse, do assunto em si, da importância que isso tem na nossa vida. Concluindo aqui com o autor, ela acabará, né, com o que ainda resta do século XVIII. Negar sempre e destruir incessantemente parecem-lhe um jogo perigoso, em que logo se esgotaria a melhor parte de seu coração, de sua inteligência e de sua bravura. Antes, ela estima que a ciência adquiriu suficientes certezas e acumulou suficiente material para que, por fim, se possa começar a edificar. Doravante, o seu ideal é construir. Então, é juntando o ideal a partir também, por que não, da própria ciência. E, por sua vez, Romain Rolland, que é um novelista, biógrafo e músico francês, ali do final do século XIX, início do século XX, exprime-se assim: a juventude sente que nela se agitam forças desconhecidas. Uma florescência interior há muito reprimida desabrocha, como uma primavera repentina. O seu pensamento ainda flutua sobre o lago, sem saber ainda se fixar. Poderíamos, vai dizer agora Landeli, multiplicar as citações desse tipo, pois aparecem um pouco por toda parte, na imprensa, na literatura e até no teatro. Ou seja, aparecem em todos os lugares em que o pensamento humano tem a possibilidade aí de ser manifestado com mais liberdade. Então, meus amigos, né, isso é o que a gente tinha para hoje. A gente vai continuar falando, claro, de juventude. O capítulo ele vai abordar isso aqui no final, em especial. Denis vai dar uma aprofundada nisso. Mas eu quero dizer também que aqueles que não são tão jovens assim como eu mesmo, né, não fique pensando assim, mas eu já passei dessa época, não tem mais o que aprender e refletir sobre ela. Temos sim, meus amigos, porque nós temos filhos, netos. Quem não tem filho e não tem neto tem um conhecido, tem um primo, tem um parente. E, além do mais, isso vai nos ajudar a compreender, né, alguns pensamentos dele, algumas energias que eles têm querendo transformar o mundo. Isso é maravilhoso, não é para a gente coibir e proibir eles disso, não. É para a gente incentivá-los a canalizar isso de uma forma pacífica, correta, para que transforme isso num ideal que possa movê-los ao longo da vida. Isso é maravilhoso. Mas, acima de tudo, nós voltaremos a ser jovens. E aí a gente está fazendo aqui, de certa forma, também um curso, né, para as outras vidas. Né? Aquilo que a gente adquire de conhecimento e de virtude fica. Então, que a gente possa aprender um pouco com Leon Denis sobre a juventude, mesmo que não sejamos mais tão jovens assim. Um forte abraço e até o próximo estudo das obras de Leon Denis.